Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Tem tanta gente aí, toda hora, falando no final, no dia 14 do mês que vem, que quando o sinal analógico será desligado aqui em Rio Branco, o senador Guiomar e Bujari, que o pessoal já está enjoado disso, né? Está todo mundo sabendo já, né? Então, mas é sempre bom lembrar, né? É sempre bom lembrar, porque quem não tiver acesso aos programas sociais do governo federal vai ter que comprar o kit. Né? Quem já tem um televisor, tem problema. Já está sintonizado, sem nenhum problema. Muito bem. Tenho o prazer de conversar agora com o Hudson Magalhães. Ele é vice-coordenador da Divisão de Proteção da Infância e da Juventude, vinculado à 2ª Vara da Infância. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Afinal de contas, qual é a grande novidade nesse processo de permanência das crianças na Expo Acre e também na cavalgada em relação ao ano passado? Em relação à cavalgada, nenhuma novidade. As crianças e adolescentes poderão participar, desde que, obviamente, acompanhados de pais ou responsáveis, que devem estar acompanhando de perto mesmo, fisicamente. Lembrando que crianças e adolescentes não podem estar sozinhos em montarias, nem tampouco dirigir, obviamente, né, até porque o Código de Trânsito proíbe. Mas a cavalgada é a mesma regra. Podem participar, desde que devidamente acompanhados de pais e responsáveis que vão protegê-los e, em alguma situação de necessidade, ampará-los. Já em relação à Expo Acre, na parte externa do parque também não há nenhuma novidade. Até meia-noite podem ficar crianças e adolescentes, normalmente, sendo que a partir da meia-noite só podem ficar a partir de 12 anos. Então, crianças de 1 a 11 só vão poder ficar até a meia-noite. Meia-noite, os pais deverão levá-los para casa. A partir de meia-noite, aí sim, as crianças com 12 anos completos até os adolescentes com 17 poderão ficar, mas sempre acompanhados. A criança e adolescente nunca poderá estar desacompanhada de pai ou responsável na Expo Acre, mesmo lá fora. E exclusivamente nos shows? O show gospel ele é liberado a todas as idades, obviamente. Agora, os shows que não são gospel, agora houve uma novidade. 16 anos a entrada. Então, só vai poder entrar o adolescente que tiver 16 ou 17 anos. Antes era 14 anos? Antes era 14. Mas devido ao volume de gente lá dentro, a situação de risco, em virtude da vulnerabilidade da criança e do adolescente, o magistrado, Dr. Wagner, que é o atual juiz, decidiu colocar em 16 anos. Então, nesse sentido, é que quem tem 15, 14, 13, 12 anos não entra no show. Nem com pai, nem com mãe, não entra. É proibida a entrada. E com 16 e 17 entra com pai, mãe ou responsável. É importante a presença de vocês, ou melhor, dos senhores, nos programas de rádio, de TV, na mídia em geral, para alertar e evitar maiores problemas. Agora, como é que fica a questão da fiscalização? Nós estamos com a equipe diariamente lá, como todo ano. Nós estaremos em torno de 8 a 12 agentes por dia fiscalizando, não só isso, mas o consumo de bebida alcoólica com menores, trabalho infantil, prostituição infantil, coisas inerentes à proteção à infância e juventude. Fiscalizaremos também a entrada dos shows, né? Caso os promotores de evento não cumpram as portarias, a gente vai aplicar multas individualizadas por cada caso que seja flagrado. A fiscalização ela ocorre todos os dias até o fim da feira e tem esses dois vieses, né? Que é o consumo de álcool ou cigarro por adolescentes, que é proibido, como também a fiscalização da faixa etária. O grande detalhe, só para acrescentar em relação aos shows, é que, por exemplo, o adolescente de 16 e 17 anos que quiser ir acompanhado dos pais, não precisa assinar nenhum termo nem nada. Basta comprovar o parentesco via documento. Entendi. Então, o pai chega com o documento, o adolescente chega com o documento, a gente verifica os sobrenomes, a filiação, entra no show sem problema. Mas o pai e a mãe que não possa ir, por exemplo, ele pode autorizar que um terceiro maior leve o seu filho, por exemplo. Aí, nesse caso, ele tem que entrar no site do Tribunal de Justiça e imprimir um termo de responsabilidade. Então, nesse momento, o pai e a mãe preenchem o termo e autoriza que um terceiro, um vizinho, um primo, etc., leve o seu filho para a Expo Acre.
não sendo pai, mãe ou irmão, que são os parentes próximos autorizados pela portaria, esse terceiro só entrará com esse adolescente mediante a apresentação do termo e cópia dos documentos dos pais. Ah, tá. Agora não precisa reconhecer vírgula. Não precisa. Basta entrar no site, preenche o termo, tira a cópia do documento do pai, que está autorizando, e lá na hora apresenta o documento do maior, que está levando o menor, Isso. e do adolescente. Todo mundo só vai entrar, todos os menores e responsáveis só entram no cópia do documento. documento dos pais também. Cópia do documento dos pais. Mas lá na hora, quem tiver esse documento não entra. O adolescente, mesmo tendo 16 a 17 anos, que estiver com pais, se não provar a idade que tem, não entra. Todos têm que estar com o documento. O que pode acontecer se um menor desse aí for flagrado lá durante o show, por exemplo? Bem, se a gente adentra o recinto, dentro do show já, e verifica que algum menor entrou permitido ou em desacordo com a portaria, a gente vai autuar a casa de show, o promotor do evento. E retiraremos o menor do evento. Mas ele não vai sofrer nenhuma punição? A princípio não, porque caberia ao promotor do evento fazer essa fiscalização. Entendi. Dependendo do contexto, ainda poderíamos até autuá-lo por descumprimento da portaria, mas a quem cabe fiscalizar a entrada do show é o promotor do evento. Só explicando melhor, ele será autuado ou apenas... Será retirado do show e, dependendo do contexto, se ele tiver, por exemplo, alcoolizado, ou então se ele burlou a entrada, que acontece também de pular em cerca, ele pode ser autuado em virtude do cumprimento da portaria. Mas se for comprovado que ele pagou o ingresso... Se ele comprou algum ingresso, na hora de entrar, não foi fiscalizado, ele tecnicamente está de boa fé. Ele é retirado do show porque não é permitido que ele estivesse lá dentro. Por exemplo, em virtude da idade. Se ele tiver 15, como a idade é 16, ele não poderia estar lá dentro. Ele então é só retirado. É importante que a casa de show, os responsáveis também fiscalizem, para evitar problemas. O trabalho direto de controle de entrada na bilheteria, na entrada de receber o ingresso, etc., é do promotor de evento. Na verdade, nós fiscalizaremos se eles estão cumprindo a portaria, que é cobrar dos participantes essa documentação. Ano passado, por exemplo, houve muitas ocorrências? Tiveram. Por exemplo, no parque, geralmente no Parque de Exposições é mais o consumo de bebida alcoólica, né? Que aí a gente identifica o adolescente, identifica o pai e a mãe, e aí faz a autuação para o pai e a mãe. E caso não estejam lá, a gente leva em casa e autua em casa. Ah, tá. Mesmo estando acompanhado dos pais, os menores não podem... Não podem, proibido. Beber. E o pior, se algum maior, for flagrado entregando, aí pode ser preso em flagrante. Entregando bebida ao menor. Bebida e cigarro. Ele pode ser preso em flagrante, caso seja presenciado o momento, ele pode ser preso em flagrante. Que não caberia aí uma autuação administrativa, mas sim trata-se de um crime. Mas aí, e aí depois qual seria o desdobramento? Delegacia. Delegacia, ele vai ser preso em flagrante, todo o procedimento policial. Esse é um crime fiançável? É um crime que não tem uma pena Isso, muito menor potencial alta. ofensivo. Não tem... Mas ele vai ter que ir para a delegacia? Vai. Ele está preso em flagrante, vai em delegacia. Se ele vai ser solto, a partir daí é com a polícia, com a justiça, né? Mas o nosso trabalho é a condução e fazer a prisão em flagrante, caso seja verificado que realmente ele entregou. Lembra de algum registro nesse sentido, ano passado? Ano passado não, mas nos anos retrasados tivemos sim. Principalmente, e aí vem um cuidado... Aí era pai ou era responsável? Era pior, era um garçom. Um garçom? Um garçom que trabalhava num dos bares e ele, na hora de entregar, o adolescente foi comprar, ele não se atinou de pedir e ele entregou. Aí a gente faz toda a contextualização, né? Se ele poderia aferir que aquilo era um adolescente ou não, a gente também usa muito do bom senso em certos momentos. Se a pessoa aparentava ser menor ou não, mas tivemos uma situação nos anos retrasados de um garçom que ele sabia que era menor, e ele entregou, e como também ocorre com os vendedores ambulantes, de vender o cigarro sabendo que é uma criança adolescente. Quer saber de vender. Quer saber de vender, exatamente. Agora, às vezes é bom usar, é sempre legal usar o bom senso, né? Se for um descuido,
apenas uma notificação, precisa também levar preso, né, e tal. Eu posso dar como exemplo o seguinte, em relação ao bom senso. No Parque de Exposições, a gente até meia-noite é permitido às crianças, né? Que no caso seriam até 11 anos. E a gente sempre passa avisando. Quando é 11h30, a gente passa pelos restaurantes, pelos bares, pelos parques, e a gente avisa para os pais, olha, está chegando a hora, está dando meia-noite. Contagem regressiva. Vamos, por favor, já providenciando a retirada, a ida para casa, tal. Meia-noite a gente passa de novo. Se ainda tiver alguém, a gente avisa novamente. 12h20 a gente passa de novo avisando. Aí quando já vem lá para as 12h40, uma hora, aí já vem autuando. Aí tá certo. E acontece de a gente identificar nessas idas e vindas pais que a gente já avisou 2, 3 vezes. E ele não vai porque ele não quer. Aí tem que receber a autuação. Mas a gente trabalha muito com o bom senso, muito com a educação, muito com a comunicação e o aviso do que é para fazer de acordo com a portaria. Vocês vão montar uma base lá também? Temos uma base todo ano lá. Acontece, às vezes, a gente encontrar um menor que está consumindo álcool, por exemplo, e ele anda sozinho lá. Então, a partir daquele momento, ele está sob a nossa responsabilidade. Então, a gente leva para a base, identifica os pais, leva em casa. A gente não pode deixar permanecer que ele esteja solto lá. Né? E o trabalho de vocês vai funcionar de que horas até que horas? A gente sempre chega lá mais ou menos de 8 horas e vamos até o final da feira. A gente só sai praticamente do início até o fim. Do início ao fim, como todo ano. Há um esquema especial em relação ao pessoal que vai trabalhar? Nossos agentes são todos voluntários. A nossa equipe, nós somos vinculados à segunda vara da infância, mas todo o grupo de agentes de proteção são voluntários. Legal. Inclusive faremos concurso, até bom antecipar aqui, agora em agosto, setembro, abriremos concurso para o agente voluntário. Então, todos trabalham de manhã, né? Então a gente monta uma escala que seja de acordo com a vida particular de cada um, que não sobrecarregue. Quais são os critérios que vocês adotam para selecionar esses? Maior de idade, escolaridade de 2º grau completo, não tem antecedentes criminais, o normal de todo concurso. Legal. A gente faz uma prova simples, uma entrevista. E o detalhe desse trabalho voluntário é o coração. Ele tem que gostar de fazer aquilo. É a sua participação social no contexto social é essa. Você não vai receber nada em troca, você não vai ser remunerado. Pelo contrário, você vai passar aborrecimentos, porque a gente geralmente chega nas festas fiscalizando e aquela pessoa que está sendo fiscalizada, ela entende que a gente está atrapalhando a festa dela. Então tem que ter muito tino, muita paciência e a gente agir com muita boa fé e bom senso. Há uma proteção policial? Se necessário for, a gente pode acionar. No primeiro momento, não? No primeiro momento, não, porque a gente faz um trabalho de autuação administrativa. Isso. É como se fosse um guarda de trânsito, né? Autuando administrativamente. Se tivermos diante de um crime, aí a gente aciona o 190 e fazemos a prisão em flagrante. Legal. Conversei aqui também com o Hudson Magalhães, vice-coordenador da Divisão de Proteção da Infância e da Juventude, vinculada à segunda vara da infância. Foi um prazer. Caso queira acrescentar algo, ainda há espaço. É só essa atenção. Os pais e mães que quiserem que seus filhos de 16 e 17 anos ingressem ao show e não possam ir, que entrem no site do tribunal, preencham o termo de responsabilidade, tire cópia do seu documento para que lá na hora não haja nenhum problema. Aquele que comprou o ingresso não vai poder entrar. É sempre interessante ler a portaria antes para evitar aborrecimento na hora. Sempre a prevenção. Claro. Nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas cumpram as normas. Perfeito. E evitem, maiores problemas. Uma dor de cabeça lá na hora. Ser retirado lá do show, na hora. E entrar com o ingresso comprado, gastou dinheiro, chega lá, não podia entrar, mas ninguém me avisou. Mas está aí a portaria, foi publicada, é de conhecimento público, né? É verdade. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Coronel Bino, comandante do Batalhão de Trânsito. Isso, nós vamos falar sobre as blitz e é importante também o apoio da população nessas operações policiais. Em 2 minutos, até já.